Eu acho bom você que vai assistir agora esse vídeo ficar aqui, para você não ser surpreendido pelas coisas que vai acontecendo no mundo e começar a buscar Deus na hora que mais precisa. Que você seja amigo de Deus desde já, não na hora da dor. Para que não seja tarde demais. Vamos fazer a leitura do livro de Ezequiel. Graça e paz, Flavinha. Acho que a maioria está tudo ocupada nesse horário, mas vai ficar salvo aqui se Deus quiser. Eu vou fazer a leitura do livro de Ezequiel. Eu acredito que nós estamos sendo... Eu não acredito em tudo que está acontecendo lá no sul, eu não acredito como uma consequência natural. Mas, de acordo com as escrituras, quem realmente lê e entende o que a Bíblia diz é permissão de Deus, e quem provoca tudo isso é o próprio ser humano, que se acha um Deus. Então, nós temos muita tecnologia nesse tempo. Temos um sistema que a gente sabe, que começa com a sigla HAARP, né? E esse sistema é o mesmo que faz as chuvas de Dubai, as tempestades de Dubai e tantas outras coisas. Então, a besta dos eventos, para quem a conhece, ela está agindo por toda parte. E aqueles que dizem que vem em benefício do povo, não é? O Donald, o Pato Donald, o tal, que diz que está a favor dos cristãos, né? E que vai combater o mal, o defensor, o que diz que é defensor, e que tem o apoio de muitos com ele. Então ele diz que está em favor do povo que sofre, quando na verdade aquele que morde é o mesmo que sopra, que assopra. E que quem vem ferir, geralmente não vai dizer que vai ferir. Mas a humanidade está enganada com muitos acontecimentos. E vai só cada vez mais chegar próximo do que a Bíblia diz. E lamentavelmente a grande maioria ainda não vão ser, já estão sendo enganados. E a gente tem uma grande maioria de cristãos enganados. Eu lamento muito que a religião cegou o entendimento de muita gente. E não há o que fazer, porque o mundo procura fazer o que quer. E a maioria dos cristãos, quando procura Deus, é para pedir. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, Deus. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu posso, eu posso, eu posso. Quando na verdade Deus já nos deu tudo. E só estamos aguardando a chegada dele. E aí a gente tem que pedir para ele voltar. Então vocês que estão aqui, que já estamos juntos há um bom tempo nessas lives, eu peço que vocês comecem a clamar cada vez mais pela volta de Jesus. Jesus é rei. E ele é lindo. Ele é o nosso Deus. Há muitos que não acreditam. Eu fico observando as pessoas que duvidam da existência de Deus, de Jesus e do seu Santo Espírito. Você acha que o seu coração bate assim a troco do nada? Uma criação tão perfeita que é o corpo humano? Todos esses órgãos aí dentro de você não foi feito pela tecnologia. Não foi criado de uma explosão. Quando o fôlego da vida te faltar, ainda vai continuar dizendo que não existe Deus? Duvido muito. Está na hora do povo acordar.
Eu não vim para essa rede social com a simples missão de ficar aqui fazendo videozinho. A missão é genuína e é real. Desde o dia que eu me dispus a falar, tudo está acontecendo, exatamente tudo. Estamos na reta final, então meus irmãos que aqui acompanham há bastante tempo, façam o favor de clamar pela volta de Jesus. E como nós o conhecemos e sabemos que Ele é Rei, clame pelo juízo dEle. Essa terra já cheira mal. Então, quero já lembrar, quando na sua cidade vier poeira laranja, molhe a terra, e se sujar o gado, até o gado, todo o orifício, molhe a terra 7 vezes. Deixe secar, para começar a segunda vez a molhar. Deixe secar, e molhe a terceira. Mas vai demorar 3 dias para a terra secar. Espere o tempo que for, para assim continuar até que complete 7 vezes. Protejam as suas cisternas, as suas cacimbas, suas fontes das águas. Protejam, porque vai ser muito complicado água na terra. Os animais vai cada vez mais mostrar o que estão vendo e o que estão percebendo, porque o que eles estão vendo é que os homens estão destruindo tudo o que se chama Deus e é objeto de culto. Ora, Deus diz que todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor. E os animais sabem disso, que os homens são malignos e que dizem que estão para o bem e que dizem paz e segurança quando não há paz e nem segurança. Então, meus irmãos, vocês que já estão aqui há bastante tempo, prestem atenção, lembrem das coisas que Deus avisou. E não se distraiam, porque é sério, né? Tudo que Deus tem falado, através da sua palavra, está acontecendo. Mas quando a gente vê todas essas coisas que vai só aumentar, levantem as vossas cabeças. Bem, eu tive uma visão e o Senhor mostrou os Estados Unidos como um cavalo se erguendo contra o Brasil. Mas ele vai cair prostrado. Mas não é só ele. As outras nações também. Haverá uma escuridão antes do dia da destruição. Haverá essa escuridão e a gente vai ter que sair antes da escuridão, porque quando ela ocorrer já não tem mais como sair. Não dá mais para sair. Mas o sinal vocês já sabem qual é. Então prestem atenção no dia e hora que temos que sair. Porque quando a escuridão vier, aí sim os tsunamis de água que Jesus disse. E depois, o pessoal da lua e da estrela vai se espalhar como gafanhotos por toda a terra. Porque Apocalipse 8, verso 12, já está perto de acontecer. E é justamente ele que está perto de acontecer, porque é a quarta trombeta, que é a última, antes dos 3 ais. Vocês têm que lembrar de tudo que foi falado. Como eu tenho que ler Ezequiel com vocês, nós vamos completar, porque eu parei na metade de Ezequiel 20. Nós vamos completar a leitura. E depois nós precisamos ler as coisas que Deus foi mandando a gente ler. Né? Mas peça todos os dias e peça na madrugada. Diga: Senhor, os seres humanos não querem mais te adorar. Eles estão correndo sempre atrás do dinheiro, da fama, do sucesso, do seu bem-estar o tempo inteiro. O tempo do ser humano agora é para ele mesmo, para se vangloriar. O ser humano não quer amar o seu semelhante. O ser humano tornou-se dono de si mesmo. O ser humano tem governado a si mesmo e se acham um Deus.
donos dos seus próprios corpos, sem mesmo assim ter poder de acrescentar um dia de sua vida. Porque todo o dinheiro que você tem não vai acrescentar um dia de sua vida. Você pode se fadigar de trabalhar para ter todas as coisas, mas todas as coisas não compram a vida eterna. Porque a árvore da vida foi tirada da terra, dos viventes, do Éden. A árvore da vida é Jesus. E ele foi tirado, cortado. Mas ao cheiro das águas brotou. Estamos nós aqui, testemunhando, professando, iluminando, sendo sal, para mostrar o reino dos céus antes do grande e terrível dia do Senhor. Há quem brinque e que ache estranho eu sempre estar falando aqui, mas desde o dia que eu nasci, já havia uma missão destinada para a minha vida. Estou aqui, avisando. E digo, e verdade é, e a verdade é verdadeira. E não há mentira no que falo. Até quando a ponta do Brasil vai gloriar-se nas suas colheitas e retribuir a glória a outros? Até quando a idolatria do Nordeste se permanece, onde a sua glória e as suas orações são a outros deuses que não falam e que não andam? Não examinam as Escrituras? Porque em toda ela, a Bíblia está escrita. Os deuses que não fizeram os céus não subsistirão. Eu vi o mapa do Brasil e havia sacos de fardos. Cada um tinha a sua porção. E chegava na metade do Pernambuco e descia as sacas com os seus pesos. O que vão fazer quando os deuses que vocês buscam, os deuses que não fizeram os céus e que não deram a sua vida por você, vocês jogarão eles fora? Quando nem as suas casas puderem mais ficar de pé. A Bíblia é clara, mas vocês insistem em não olhar para este livro ultrapassado. Mas ele se cumpre a cada dia. Não adianta o homem fazer muitos planos, porque os anjos já estão todos preparados para este dia da grande colheita. Eles estão em movimentação e eu posso ver. E por isso que eu vim dizer, estão em movimentação. Porque vai acontecer muitas coisas já. O reino dos céus está em grande movimentação. E nós não podemos nos embaraçar. Não perca o foco. Nós não podemos nos perder. Eu falei para uma pessoa da minha família hoje que tinha dito assim: faz isso aqui, não é aqui na minha casa, é uma da parentela. Que aí vamos ver se assim eu consigo fazer tal coisa. Eu disse: nós já temos tudo em Deus. Nós já temos tudo em Deus. Nós não precisamos de muita coisa. Nós precisamos do Senhor o tempo todo. Então não busque as coisas com unhas e dentes, mas busque o reino dos céus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu amor, com toda a fidelidade, porque este é o maior empenho e melhor coisa que você tem a fazer. Quando o povo da lua e da estrela
se misturar com os gafanhotos, já podem se preparar para subir com grande alegria. Ainda está chegando esse dia, gente. O mundo vai ser surpreendido por grandes enganos. Primeiro vem muitos enganos agora. Ah, Estados Unidos, como tu és. Há quem te idolatre, tu e a tua imagem. Capítulo 8 de Apocalipse, no versículo 12, é a quarta trombeta. Nós estamos no quarto. Agora vai tocar a quarta. Porque será ferido o sol. E afirmo, não tenho medo do sol. Irmã, mas quando começar a cair fogo, não é o sol, são os homens atirando fogo lá de cima para inventar coisas. Não se esconda do sol para você não adoecer com as coisas que vai acontecer. Você precisa da luz do sol. Suas células vão agradecer, para que você se mantenha de pé. E se o fogo não cairá sobre os filhos, não. Passará por cima da sua cabeça e não vai atingir, porque vai começar. Não tenha medo. Confie em Deus. O mundo celeste já está tudo preparado. Então, depois da escuridão, porque esta é a escuridão, está em Apocalipse 8, verso 12. Depois dela vem os 3 ais. Porque depois desta escuridão, que a Bíblia diz aqui, são 3 ais, e o primeiro ai se chama a quinta trombeta. Porém, antes de tocar a quinta, abre-se o quinto selo. O quinto selo é os nossos irmãos, os nossos patrícios que morrerão por causa do Evangelho. É por isso que o homem que se diz Jeú está falando da mortandade aos cristãos. Tão cínico e gaiato. Essa live é tão extrema e importante. Ela é celestial. E o mundo não está me vendo. Não fazem nem ideia do que eu venho falando aqui. Só eles, que de vez em quando deixam as minhas lives muda, deixa eu sem fazer as lives, porque o que falo incomoda, porque o que falo é a verdade. Quando a escuridão acontecer, vem os 3 ais. Onde está a escuridão? Apocalipse 8, 12. É a quarta trombeta. Os 3 ais. O primeiro ai, a abertura do quinto selo. É o primeiro a ser aberto. São os selos. É a mortandade dos nossos irmãos. Ora, eles vão provocar a escuridão para causar o quinto selo. Então vão dizer que é coisa natural. Mas por causar o quinto selo, rapidamente vem o quinto flagelo. Porque o reino da besta, que provocou o quinto selo e que provocou a quarta trombeta, causando escuridão e a destruição dos nossos patrícios, que crê que Jesus é o Messias, o povo da lua e da estrela vai olhar e vai dizer, foram eles.
ficará em trevas por causar a destruição. Só que quando chega no quinto flagelo, toca a quinta trombeta. Os nossos irmãos se alvoroçam, mas Deus diz: não toque neles. Então toca a quinta trombeta. O pessoal da lua e da estrela não ficam sossegados apenas de destruir o trono da besta. Do quinto flagelo. Então eles se espalham, causando Abaddon, destruição, por toda parte. Por isso é mencionado como gafanhotos, para causar uma grande destruição e erguer um Deus estranho, ao qual está escrito no livro de Daniel. Causará a destruição para erguer um Deus estranho, porque quem está por trás de todo este plano, já disse anteriormente, que era cristão sem ser. E haverá um grande e enorme 3 enganos. E estes 3 enganos estão bem encaixados já. Só que quando tocar a quinta trombeta, causando Abaddon, abre-se o 6º selo, sem demora, porque esse dia é abreviado. Quando os gafanhotos se espalharem, refugie a verdadeira estrela da alva. A pedra angular, a pedra que se desprende sem intervenção humana, o defensor do povo de Deus. Porque quando abrir o 6º selo, que é o primeiro, são os selos. Apocalipse 6, verso 12 diz: eu vi quando o cordeiro quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, e a lua ficou toda vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um forte vento, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, e os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e poderosos de todo escravo e livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos esconda da ira daquele que está sentado à direita de Deus, pois chegou o dia da ira deles. Você não vai poder esquecer que estamos lendo Apocalipse, capítulo 6, verso 12. E que em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, Lucas 17, está escrito nos evangelhos este dia, assim como no livro dos profetas, especialmente em Daniel. Quem lê, entenda. Disse o escritor. E Jesus diz: haverá quão grande tribulação, como nunca houve, jamais haverá. E se não fosse por causa daquele dia, que dia? O dia da crucificação e ressurreição de Jesus. Ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos, estes dias são encurtados. Quando abrir o 6º selo, acontece o 6º flagelo. E o que é o 6º flagelo? São os espíritos semelhantes a rãs. São os reis do Oriente, que causa o 6º selo,
toda a destruição que João viu, que tem dia, hora, mês e ano, de Apocalipse 9. Então este dia da ira não é para nós, cairá sobre eles mesmos, porque eles vêm sobre as asas da abominação, aquele que causa a destruição. Porque estes são a descendência da serpente, não adoradores de Deus, mas de seus próprios deuses. São eles os causadores de Apocalipse 9, o pessoal da confusão do Oriente. Este dia que João viu da sexta trombeta. Só que o sexto selo abre. E rapidamente, no abrir e fechar de olhos, tudo isso acontecerá. O céu se abrirá, estaremos com o Senhor, nos encontraremos com Ele juntos com os nossos irmãos. E eles, reunidos, os reis do Oriente, dirão: caiam sobre nós montes e rochedos. E também completa assim, Apocalipse 20, 19 e 19. Toda a cavalaria, todo o exército dos céus. Venham, aves, comam carne de reis, de comandantes, quer livres ou escravos. Este é o dia em que Deus disse que todos os inimigos da verdadeira Israel será pisoteado. Hoje eu passei o dia fazendo pão e conversando com Deus. E eu sinto os céus trabalhando. Elohim está chegando. Os filhos já sabem disso. Os que ainda estão confusos nem imaginam. E posso afirmar, há uma movimentação no céu. O dia de Apocalipse 9, versículo 13, da sexta trombeta, será terrível. E quem poderá suportar a sétima? Porque esta está destinada aos ímpios, aos filhos da serpente. O tempo está acabando. Esta live é muito importante para que você vá entender outro dia quando eu ler para você Apocalipse 12. Porque Apocalipse 12 é o início. A árvore foi cortada. A árvore da vida foi retirada pelos anjos. Subiu. Não está no Éden. Para que não tocasse e comesse da vida eterna. É mesmo o que se diz também, tendo olhos não podem enxergar e tendo ouvidos não podem compreender. Para não acertar o caminho da vida eterna. Mas os mensageiros de Deus estão espalhados nos 4 cantos da terra para tocar a trombeta e avisar: arrependam-se, está chegando a hora, ame seus inimigos, perdoem, sejam pessoas justas, honestas, leais, não desejem, não cobicem as coisas dos outros. Vocês estão esperando que desenhe uma árvore no céu? O que mais vocês querem, humanidade? Que apareça uma árvore no céu? Ou que o céu fique dividido ao meio? Quais são os sinais que vocês pedem para que vocês acreditem que Deus existe? Eu vi Jesus. Ele é rei. Eu vi Jesus. Arrependam-se. Os nossos irmãos do sul estão sofrendo com grandes destruições, perdendo suas casas e tudo que eles juntaram. E se eles não tiverem o Senhor com eles,
são capazes de tirar a própria vida, como já vem ocorrendo lá. A nossa segurança não pode estar em pessoas e em objetos. Porque se essas coisas for a nossa segurança, a gente se entrega. Mas se a nossa confiança é Deus, pode arrancar até a roupa do couro. Porque nada nos separa do Senhor. Porque está guardado o nosso tesouro com Ele. Estou avisando algo do que eu conheço. A presença do Altíssimo. Estou avisando desde 2019. Quando eu disse o primeiro anúncio. A partir de 2020 a terra vai cambalear igual um embriagado. E não tem mais jeito. Vai brigar? Por causa de um par de sapatos? Por uma herança de casa? Deixa o povo levar. Eu vou morar onde? Não importa. Confia em Deus. Vocês são testemunhas de que eu mais tanto fiz tudo para querer voltar para trabalhar. E o Senhor mandou largar. E eu querendo, fui baixar no hospital. Lembra? E ainda estava querendo inventar coisas? Não posso. Não dá. É, aquela oração na calçada do meio-fio na frente da casa da irmã Teresa quando eu era criança foi ouvida. Quero pregar no dia do juízo. Igreja não salva. Religião não salva. Pastores não salvam. Padres não salvam. Orações eloquentes não salvam. Jejuns de longas horas não salvam. Roupas não salvam. Incensos e velas não salvam. Canções lindas, belíssimas não salvam. Nada que nós possamos fazer nos salvará. Mas Ele salva. Jesus. Ele é real. Se você se dispuser a obedecer, a amá-lo, a ser amigo dele, ele ouvirá as suas orações, te mostrará o caminho da vida eterna. É muito melhor, é muito mais bonito ter diálogo com Deus. É a gente chorando e perguntando: pra que isso, meu Deus? São as minhas orações. Eu não quero! E daqui a pouco: Senhor, pelo amor de ti mesmo. É o Espírito Santo de Deus. Tá acabando o tempo. Prega, 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 prega. Vocês que estão aqui, que sabem desse canal do YouTube, não pense que eu estou em algum momento iludida com alguma coisa. Eu não estou atrás de ser famosa. Nem estou buscando nada. O que eu busco já achei. Na verdade, ele me achou. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Deixei por ele todo as mágoas
lhe entreguei. Ele me conserva puro coração. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales és o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Glória a Deus. Como todas as coisas que eu vim aqui falar para vocês, uma das coisas mais preciosas de todas que a gente viu acontecer antes delas acontecerem. E o que eu tenho a vos dizer hoje é: Ele já vem. E quando o sexto ocorrer, já sabe. Mas quando chegar o dia da dor, levantem a cabeça e glorifiquem a Ele. Porque, como diz no livro de Jó 5,19, de 6 flagelos o Senhor nos livrou. E no sétimo, o maligno não nos tocará. Nós somos escolhidos, irmãos, agraciados por essa graça. A maioria dessas igrejas estão procurando glória, ficarem famosos e conhecidos. Estudam a Bíblia, fazem cursos com preços caríssimos e as pessoas pagando para ter entendimento, quando na verdade o Espírito Santo de Deus nos ensina. De graça recebemos e de graça entregamos a verdade do Evangelho. É de graça. Eu agora posso entender o que meu pai dizia no leito do hospital. Cada dia mais: Caroline, você vai pregar o Evangelho nos últimos dias. Oh, aleluia, ele dizia. Eu vejo. Põe os pés no Evangelho, Deus vai arrancar tudo de você. Tudo. Você vai pregar. Maranata, Maranata. Vem, vem, Jesus, vem. Vem, Jesus, vem. Ele vem. Vem, Jesus, vem. Vem, Jesus. Nós estamos te esperando. Pode vir. Nós estamos nos preparando. Bom, o teu Espírito está nos preparando. Então você não pode brigar por besteira. Se houver alguém aqui que está preocupado, demasiadamente preocupado com qualquer coisa que seja, tire o seu foco destas coisas e foque em Deus. E certamente tudo isso é esterco. Ezequiel, capítulo 20, verso 10. Eu os tirei da terra do Egito e os levei para o deserto. Deles os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá, se os cumprir. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal. Isso era na época da lei. Entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica.
Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, pelos quais viverá aquele que os cumprir. E profanaram grandemente os meus sábados, então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. Mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações diante dos quais eu tirei do Egito. Além disso, no deserto, jurei que não os levaria à terra que lhes tinha dado, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras. Não pense que é esta, criada pela ONU em 1947 a 48. Porque ali Deus não estava no meio daquilo, como não está até hoje. Ela é imagem. Imagem significa criação da besta, dos eventos. Porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados. Pois o seu coração se volta para os seus ídolos, mas os meus olhos tiveram piedade deles, e não os destruí, nem os consumi totalmente no deserto. Então eu disse aos seus filhos no deserto: não andem nos estatutos de seus pais, nem guardem os seus juízos, nem se contaminem com seus ídolos. Eu sou o Senhor seu Deus. Andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e coloquem-nos em prática. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor. Jesus é o Senhor do sábado. Seu Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos pelos quais o ser humano viverá, e se os cumprir. Pelo contrário, eles profanaram os meus sábados, então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão e agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações diante dos quais tirei do Egito. Mas uma vez no deserto jurei dispersá-los entre as nações e espalhá-los por outras terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos se voltaram para os ídolos de seus pais, para o Egito. Até hoje. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. Permiti que ele se contaminasse com suas dádivas, como quando queimavam os seus filhos primogênitos. Fez isso para que ficassem horrorizados e para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fale à casa de Israel: ó filho do homem, diga-lhes assim: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto os pais de vocês blasfemaram contra mim, na infidelidade que cometeram contra mim, quando eu os introduzi na terra que havia jurado dar-lhes. Onde quer que viam um monte alto e uma árvore frondosa, ali eles ofereciam seus sacrifícios e apresentavam suas ofertas provocantes, punham os seus aromas agradáveis e ofereciam as suas libações. Eu lhes perguntei: que lugar alto é esse? Aonde vocês vão? Por isso o seu nome tem sido lugar alto até o dia de hoje. Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: será que vocês não estão se contaminando a exemplo dos pais de vocês e se prostituindo com as suas abominações? Quando oferecem as suas dádivas, queimam os seus filhos como sacrifícios. Vocês se contaminam com todos os seus ídolos até o dia de hoje. Será que eu devo deixar que vocês se consultem? Me consultem? Ó casa de Israel. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. O que vocês têm em mente jamais acontecerá. Ou seja, isso de dizer
Seremos como as nações, como os povos de outras terras, adorando as árvores e as pedras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, hei de reinar sobre vocês com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor. Vou tirá-los do meio dos povos e congregá-los das terras por onde vocês foram espalhados. Com a mão forte, com o braço estendido e derramado furor, eu vou levá-los ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo com vocês face a face. Como entrei em juízo com os pais de vocês no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo com vocês, diz o Senhor Deus. Eu os farei passar debaixo do meu cajado, e os farei entrar no vínculo da aliança. Eu tirarei do meio de vocês os rebeldes, os que transgrediram contra mim. Eu os farei sair da terra onde estão morando, mas eles não entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Quanto a vocês, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, que cada um vá e adore os seus ídolos, agora e mais tarde, já que vocês não querem me ouvir. Mas não profanem mais o meu santo nome com as suas dádivas e com seus ídolos, os ídolos de vocês. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me adorará. Toda a casa de Israel naquela terra. Ali me agradarei deles, ali requererei as ofertas de vocês, as primícias das dádivas e todas as coisas sagradas. Eu me agradarei de vocês como de aroma agradável, quando eu os tirar do meio dos povos, os congregar das terras por onde vocês foram espalhados, quando ele diz, quando o céu desenrolar, então Jesus dirá aos anjos, para juntar o joio em molhos, e nos quatro cantos da terra de todo o povo, tribo, língua e nação, o Senhor recolherá de uma outra extremidade os seus filhos. Serei santificado diante das nações por meio de vocês. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu os fizer entrar na terra de Israel, na terra que jurei dar aos pais de vocês. Ali vocês se lembrarão dos seus caminhos e todas as ações que se contaminaram e terão nojo de vocês mesmos. Por todas as maldades que fizeram, saberão que eu sou o Senhor quando eu agir com vocês por amor do meu nome, não segundo os seus maus caminhos, nem segundo as suas ações corruptas, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, vire o seu rosto para o sul e fale e profetize contra a floresta do campo do sul. E diga à floresta do sul, ouça a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Eis que eu acenderei em você um fogo que consumirá todas as árvores, tanto verdes como as secas. A chama desse fogo não se apagará, e todos os rostos, desde o sul até o norte, se queimarão. E todos verão que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Sabe quem é essa terra? É que Jesus foi preparar. Porque nessa terra aqui, não tem nenhuma outra que destrua toda a maldade que existe. Ah, Senhor Deus, eles ficam dizendo que eu só sei contar parábolas. Eles não podiam entender. Capítulo 21. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, vire seu rosto contra Jerusalém. Fale contra os santuários e profetize contra a terra de Israel. Diga à terra de Israel, assim diz o Senhor, eis que estou contra você. Eu vou tirar minha espada da bainha e eliminarei do seu meio tanto o justo como o ímpio. Visto que eliminarei do seu meio o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra todos, desde o sul até o norte. Todos saberão que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha e que não a porei de volta. Você, filho do homem, comece a gemer
Na presença deles fique gemendo de coração quebrantado com amargura. Quando perguntarem por que você está gemendo, responda por causa das notícias que estão chegando. Todo coração se derreterá, todas as mãos desfalecerão, todo espírito ficará angustiado, e todos os joelhos se desfarão em água. Eis que virá e se cumprirá, diz o Senhor Deus. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor. A espada está afiada e polida. Afiada para a matança, polida para reluzir como relâmpago. Israel diz: vamos nos alegrar. O cetro do meu filho despreza qualquer outra madeira. Mas Deus responde: a espada foi entregue para ser polida, para ser manejada, está afiada e polida para ser posta na mão do matador. Grite e lamente, filho do homem, porque a espada será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada, portanto, bata no peito em sinal de tristeza, pois haverá uma prova. E o que acontecerá se o próprio cetro, que desprezou a todos, não vier a subsistir? Diz o Senhor Deus. Filho do homem, profetize e bata com as mãos uma na outra. Fez Ezequiel. Sim, até 3 vezes. E a espada da matança, da grande matança que os rodeia, para que o coração se derreta e se multipliquem os que tropeçam, junto a todas as portas, façam reluzir a espada. Ela foi feita Ela foi feita para ser raio, está afiada para matar. A espada, vire-se com toda a força para a direita, vire-se para a esquerda, para onde quer que a sua lâmina se dirigir. Também eu baterei as minhas mãos uma na outra e desafogarei o meu furor, eu, o Senhor, falei. Aí eu lembro de quando eu estava lendo o livro dos profetas, com vocês, de Isaías até Malaquias, Deus dizia que se cumpra a profecia dos antigos profetas. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, trace 2 caminhos. Por onde a espada do rei da Babilônia poderá vir? Ambos devem sair da mesma terra. Faça um marco, indicador e coloque na bifurcação do caminho para a cidade. Indique o caminho para a espada, para que a espada chegue até Rabá, dos filhos de Amon, Jerusalém, fortificada em Judá. Porque o rei da Babilônia irá parar na bifurcação e socorreu, na entrada dos 2 caminhos para fazer adivinhações, sacudirá flechas, consultará os ídolos do lar, examinará o fígado de um animal. Na mão direita estará adivinhações sobre Jerusalém para dispor os ariates. Para abrir a boca com ordens de matar, para lançar gritos de guerra, para colocar os arietes contra os portões, para levantar rampas e torres de ataque. Aos moradores da cidade sul parecerá uma adivinhação falsa, pois eles têm em seu favor juramentos solenes, mas Deus se lembrará da iniquidade deles para que sejam presos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que vocês me fazem lembrar da iniquidade na medida em que suas transgressões são descobertas e em todas as suas ações aparecem os seus pecados, sim, visto que vocês foram lembrados, serão presos por causa disso. Quanto a você, profano e ímpio, príncipe de Israel, cujo dia chegou no tempo do seu castigo final. Assim diz o Senhor Deus, tire o turbante, remova a coroa. O que é já não será o mesmo. O humilde será exaltado e o soberbo será abatido. Ruínas a reduzirei e ela já não será, até que venha aquele a quem caberá o julgamento. A ele eu a entregarei. Por que mandaram construir, se ele ainda não chegou? Porque ela foi destruída depois. Várias vezes.
E você, filho do homem, profetize assim, diga ao Senhor Deus a respeito dos filhos de Amon e a respeito dos seus insultos. A espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir, para reluzir como um relâmpago, apesar das visões falsas e das adivinhações mentirosas, a espada será posta no pescoço dos profanos, dos perversos, cujo dia virá no tempo do castigo final. Põe a espada de volta na sua bainha, no lugar em que você foi formado. Na terra do seu nascimento eu a julgarei. Derramarei sobre você a minha indignação, assoprarei contra você. O Senhor vai destruir quem com o sopro de sua boca? Pela manifestação de sua vinda, o iníquo será destruído. O fogo do meu furor e o entregarei nas mãos dos homens brutais, mestres da destruição. Você servirá de pasto ao fogo. O seu sangue será derramado no meio da terra, e você não será mais lembrada. Porque eu, o Senhor, falei. Por causa de quê? Ela era a serpente. Contaminou toda a terra com a sua mentira. Derramou sangue inocente. Matou os profetas e o Filho de Deus. O dia está chegando. Capítulo 2, 22 de Ezequiel. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, será que você está pronto para julgar? Está pronto para julgar a cidade sanguinária? Vocês estão prontos? Porque agora você já enxerga. Mostre todas as suas abominações e diga: assim diz o Senhor Deus, ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e a que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Você se tornou culpada pelo sangue que derramou e está contaminada pelos ídolos que fabricou. Você fez chegar o dia do seu julgamento e o término dos seus anos. Por isso fiz de você objeto de deboche das nações e de zombaria de todas as terras. Tanto as que estão perto como as que estão longe zombarão de você, cidade de má fama, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam a não ser derramar sangue em seu meio. Até hoje, né, pai? Até hoje. Até o último dia, né? Até o último dia. Eles dizem que estão fazendo isso em teu nome, porque eles são herdeiros da terra. Desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra os estrangeiros, são injustos com o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas coisas santas e profanou os meus sábados, e em seu meio há homens que dizem calúnias para derramar sangue. Mentem. Em seu meio comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. Em seu meio homens têm relações com a mulher do próprio pai, abusam da mulher no período de sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora, e outro abusa de sua irmã, filha de seu pai. Em seu meio aceitam suborno para derramar sangue. Você emprestou com usura e cobrou juros. Você explorou seu próximo com extorsão, mas de mim você se esqueceu, diz o Senhor. Toda a terra está assim. Eis que eu bato as minhas mãos uma na outra, com furor contra a exploração que você praticou e por causa do sangue que foi derramado em seu meio. Estará firme o seu coração? Estarão fortes as suas mãos nos dias em que eu vier tratar com você? Eu, o Senhor, falei e eu cumprirei. Eu a dispersarei entre as nações. Eu a espalharei por todas as terras e acabarei com a sua impureza. Você será profanado em si mesmo, à vista das nações, e saberá que eu sou o Senhor. No passado isso ocorreu. E o Senhor espalhou todo mundo por toda parte.
E ao cheiro das águas brotou os novos ramos, a verdadeira Israel, de todo o povo, tribo, língua e nação, feita por meio de Jesus Cristo. Porque não tem como, por meio de um homem ou uma mulher, em toda a ciência religiosa, ter alguém que vai trazer a paz. Porque a paz só pode acontecer quando o homem tiver um coração íntegro. E nenhum governo humano pode mudar o coração do malfeitor. Só o Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se transformou em escória para mim. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Eles são a escória da prata. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que todos vocês se transformaram em escória, eis que eu os ajuntarei no meio de Jerusalém, como se juntam a prata, cobre, ferro e chumbo e estanho no meio do forno, para soprar o fogo sobre vocês, sobre eles, a fim de se fundirem. Assim, na minha ira e no meu furor, eu os ajuntarei ali e os deixarei e fundirei. Eu os reunirei, assoprarei sobre vocês o fogo do meu furor, e vocês serão fundidos no meio de Jerusalém, como se funde a prata no meio do forno. Assim vocês serão fundidos no meio dela, e saberão que eu, o Senhor, derramarei o meu furor sobre vocês. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, diga a essa terra: você é terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Há no meio dela uma conspiração dos seus profetas, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Assim eles devoram pessoas, se apossam de tesouros e coisas preciosas, multiplicam-se as suas viúvas no meio dela. Que coisa semelhante, não é? Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano. E não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeitam os meus sábados, assim sou profanado no meio deles. Os seus líderes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem vidas e ganharem lucro desonesto. Os profetas, os seus profetas, cobrem isso com cal. Tendo visões falsas, predizendo mentiras, dizem assim, diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. O povo da terra pratica extorsão e anda roubando, fazendo violência aos pobres e necessitados, e injustamente oprime os estrangeiros. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. Por isso, derramarei sobre eles a minha indignação. Como um fogo do meu furor, os consumirei. Farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor. Não tem. Ele arrendou. Jesus disse: o que o Senhor da vinha fará quando ele vier? Arrendará outro. Dá para eu ler Apocalipse 12 agora. A gente vai continuar Ezequiel 23 outro dia, eu vou ler Apocalipse 12. Eu já li com vocês várias vezes, mas vou ler de novo, porque já tem gente nova aqui. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés
e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher carrega as 12 estrelas, sabia? Até hoje. Quem é ela? Imagina. Ela está encharcada com o sangue dos santos, montada na besta dos eventos, porque a besta ajuda ela. Ora, ela é a criação da besta. Menino, tu sabe que a ONU tem 12 estrelinhas? Ela é uma junção de barro e ferro, de impérios que caíram e já não existiam mais. Eles tentaram se ligar por meio de acordos, alianças, casamentos, para que os poderosos pudessem ficar de pé. Eles dizem que são os herdeiros, as 12 tribos. Mas essa tribo, ela é só feita por meio de Jesus, não é por força de homens. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. Verdade. Estava grávida. Depois de 42 gerações, viu Jesus. A mulher é a terra que Deus tentou juntar com uma galinha junto aos seus pintinhos. Mas ela sempre fez acordo com os reis da terra, porque ela deixou de confiar em Deus para confiar em si mesma e nos seus amantes, como a Bíblia vai dizer o tempo todo no livro dos profetas. Mas em Gênesis 3 vai dizer que a serpente ia ficar odiando ela, mas ela se contaminou com a serpente. Por isso nasceu filhos como Caim. E o Senhor disse que nasceria um descendente, mas que a serpente ia perseguir o descendente e a descendência. Só que a descendência dela ia sofrer muito. Todas as vezes que ela fosse ter filhos, iria doer. Leia Gênesis 13, Isaías 66 e Apocalipse 12. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz, e viu-se um outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres na cabeça e 7 diademas. Ele está até hoje, esse dragão aí. É o mesmo de Apocalipse 13. Os poderes dos homens, dos governos humanos. O Império Romano era um desses. Perseguidor. Se José não tivesse tido um sonho, Herodes tinha matado Jesus. Depois de 42 gerações, como diz na Bíblia, está escrito, 42 gerações, a mulher deu à luz. Mas aí, vamos ver? O final revela o início, e o início, o fim. O fim está em Gênesis. E o final é o resumo de tudo o que se disse, desde o princípio. E você com medo de Apocalipse, ele está acontecendo. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Aí tu não esquece de Daniel. Vamos lá? Capítulo 8, versículo 10. Ele se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus e o lançou por terra. Alguns desse exército das estrelas e os pisou com os pés.
Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Quem é o príncipe? Jesus. Ah, essas estrelas, quem são? Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. Você leu Ezequiel comigo agora? Pois bem, e não é só lá que diz. Em toda a Bíblia. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões. Todos pecaram, destituídos da glória de Deus foram. Caímos. Fomos tirados da presença. A árvore foi tirada. Cadê a árvore da vida? Cadê os 12 frutos para dar vida? Só no final. Quem vencer, receberá o galardão. É para aqueles que venceram. Por causa do sangue do Cordeiro, João viu. Aqueles que venceram. Aonde? Aqui. A gente chega lá já já. Até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido, da transgressão desoladora? Até quando o santuário? Ora, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É em nós. Até quando este santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: de maneira nenhuma a corrupção herdará a incorrupção, e o mortal herdará a imortalidade. Mas quando o que é perfeito vier, aí ele poderá dizer: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Só quando ele vier. E ressuscitará os mortos, transformará no corpo incorruptível, cumprindo a profecia de Ezequiel 37, Apocalipse 11, de todo Gênesis. E os que estiverem vivos também juntamente serão transformados no corpo incorruptível, como disse o apóstolo Paulo. O mesmo Espírito que vivificou Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo que há de vos vivificar no último dia. Por um tempo, tempos e metade de um tempo, isto foi lá no Irã, lá no rio Ulai. Irã ou Iraque, confundo os dois. Continuando. A sua cauda, Apocalipse 12. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher. Sim, o dragão é a serpente. Satanás, diabo, parente de Caim, trevas, raça de víbora. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz. Foi. A fim de devorar o filho dela quando nascesse. O dragão, Satanás, o diabo, a antiga serpente. Aqui é Apocalipse 12. Só que lá em Gênesis 3 vai dizer que a serpente iria perseguir a mulher e o descendente dela. A mulher é a terra do princípio, que se contaminou. Não quis o domínio de Deus. Quis se contaminar com os reis. Aqueles impérios antigos que existiam no princípio, a qual a gente nem sabe. Que construía aqueles zigurates. Sabe, Deus teve que tirar Abraão de sua parentela por causa desses sacrifícios que fazem até hoje. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Você acha que Jesus ainda vai governar? Ele está sentado à direita de Deus e já rege. Sabe por quê? Ele disse em Isaías 43, Deus, vós sois as minhas testemunhas. Jesus disse também, eu vou enviar vocês para o meio de lobos. No mundo vocês vão ter aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Quer me seguir? Tome a cruz. Faça igual a mim. Testemunhem. Porque se Jesus tivesse ficado lá, a árvore da vida tinham colocado a mão. Ele foi necessário sair.
para que os apóstolos fizessem o que está escrito em João 17, quando Jesus orou a oração sacerdotal, para Deus os proteger, para que eles cumprissem a missão de disseminar o evangelho do reino, regendo, porque eles eram um só. Vai ler João 17. Eu não peço que os tire do mundo, mas como eu e tu somos um só, que eles sejam um só conosco. E o Espírito de Deus dirá a vocês o que vocês vão falar nas prisões e nas sinagogas. Porque agora eu estou espalhado dentro do coração de vocês. Vocês não têm mais a necessidade de matar ovelhas, de carregar arca, porque vocês são a arca que eu comprei em um só dia, onde está escrito em Isaías 66, antes que viessem as dores de parto, porque esta é a dor do final. Porque agora, vocês que são minhas testemunhas, meus eleitos, meus filhos, a qual eu comprei naquele dia, porque senão nenhum de vocês se salvaria, mas por causa daquele dia, eu estou reinando dentro de vocês e vocês estão disseminando o evangelho por toda a parte. É o resto. Está terminando o tempo. É verdade. Se vocês soubessem que vocês estão diante de uma pessoa que vê de olhos abertos o mundo espiritual e que não fala mentira, esse é um dos motivos, meus queridos, das lives ser sempre interrompida. Que se eu falasse alguma coisa que não incomodasse, nunca ela sairia daqui. Acabou na hora. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia preparado um lugar para que nela fosse sustentada durante 1260 dias. Por um tempo, tempos e metade de um tempo. Longe da serpente, os gentios. Os que foram espalhados desde a época em que Esdras viu o povo se espalhando, desde a época que Jeremias e Ezequiel perguntavam: o Senhor está destruindo tudo, não vai ficar ninguém para herdar a promessa, a semente está se misturando. E ele disse que era necessário espalhar, porque quando o purificador, o que fez a expiação, que é Jesus, iria fazer distante da serpente, distante do dragão. Mas ele já está, a besta que surge do abismo já está pronta para perseguir o calcanhar. Calma, que já está chegando a hora. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então eu ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio salvação, poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso alegrem-se os céus e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher. Esta batalha aconteceu quando Jesus venceu a morte. Então ele foi travar guerra com o restante da descendência, até os dias de hoje. Por isso que nós estamos vendo os nossos irmãos morrerem queimados, cavando buracos e jogando nossos irmãos etíopes e tantos outros em buracos como se fossem animais. Você pensa que acabou a perseguição aos cristãos?
Por que se perseguiriam tanto cristãos verdadeiros? Não esses que ficam aí ostentando com Israel, que são igreja gospel, mas os que têm igrejas em grutas, aqueles que têm igreja ao ar livre, seja sol ou chuva, eles estão lá. Em países onde é proibido porque a serpente está lá. Nós estamos afastados da serpente, mas ela já vem, ela está vindo. Eu já sei quem ela é, e você também. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Lembra do livro de Daniel? Quando o anjo diz para ele que muitos serão provados, limpos e purificados até o tempo do fim, até um tempo, tempos e metade de um tempo, esse é o tempo da purificação. Esse é o tempo em que Jesus está purificando a muitos. Nos 4 cantos desta terra, o Espírito de Deus já rege com cetro de ferro o santuário. Então a serpente lançou da boca a água como rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas, e a terra socorreu a mulher, abriu a boca, engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar a guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. O dragão também é a besta que surge do abismo. Quem pode lutar contra ela, não é mesmo? Mas há os adoradores dela. A segunda besta faz com que sejam mortos grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos. Porque ela quer que todo mundo aceite aquela marca na testa e na mão. Porque ela não crê na nova aliança. Ela nega que Jesus é o Messias. Ela carrega na fronte. E faz com que seja posta essa marca. E vocês estão esperando sempre um chip. E assim ela continua enganando. Ela é astuta e voraz. Ela foi ferida. Ela sobreviveu. Claro, a besta ajudou ela. De maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas, ela seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Ela disse isso mesmo em 1947. Ela foi ferida. Vamos criá-la novamente. Ora, criação é imagem. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a criação e feitura de Deus. E é claro que a besta, que era o antigo império, sempre esteve no poder, por meio de acordos. Morria gente, nasce os filhinhos, tataraneto, bisneto, e vai tomando domínio. E assim, eles disseram, eu vi outra besta emergir da terra, tinha 2 chifres, 2 poderes, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta, e na sua presença faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada, e também opera grandes sinais, de maneira que faz até descer fogo dos céus sobre a terra. Diante de todas as pessoas seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, façam uma criação, porque ela foi ferida, a espada matou. Ele foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos que não a adorassem.
está chegando a hora dela exercer um papel maior. Porque o plano dela é acabar com todo que se chama Deus e crer no seu Filho. Ora, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus? Esse é o anticristo. Porque ninguém pode dizer que tem a Deus negando que Jesus é o Messias. Se ela mesma não crê que Jesus é o Messias, quem ela é? A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca, na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender se não aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. O número dela é 666. Eu quero que vocês olhem o número do alfabeto. As siglas. Não o nosso. Apocalipse 12. Vai dizer que o dragão, Satanás, sedutor de todo mundo, tem as traduções mais antigas, vai dizer que é homicida desde o princípio. Apocalipse 15 para a gente encerrar. Não, 14. Caiu a grande Babilônia e fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça, seu tormento, sobe para todo sempre. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso nem de dia e nem de noite. Porém, observe o seguinte. Capítulo 15, agora. Eu vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, os 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos. Pois com este se consumou a ira de Deus. Eu vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta e a sua imagem, e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as suas obras. O 7º último flagelo. 16, 17 de Apocalipse. Está feito. Babilônia cai nesse momento, como uma pedra para destruir o último e quarto dominador. Quando você olhar para Apocalipse 17, saiba que Jeremias já tinha falado, e está em Jeremias 51. Porque Apocalipse 17 é a mesma coisa de Jeremias 51. Deus abençoe. E é isso. O mundo não entende muitas vezes o que a gente fala.
As pessoas só vão acreditar quando vê tudo já se destruindo. Elas só acreditam em Deus quando as forças delas já estão acabadas. Quando a casa desabar. Quando tudo começar de verdade. Mas não haverá sinal. Jesus disse que não será assim. Está em Lucas 17, versículo 20 em diante. Deus abençoe, fica com Deus, e é isso.